Graças a Deus. Estamos de volta, querido ouvinte. Esse é o momento agora da exposição bíblica. Nós iremos expor a santa palavra de Deus. A palavra que eu tenho para você hoje, ela é muito pungente, ela é muito profunda, porque nós iremos falar sobre a traição de Judas. Aí você pode perguntar assim, como é que pode, final de ano, o pastor Arley poderia trazer uma mensagem de esperança para a gente, de direção. Mas essa é a palavra que nós iremos tratar, porque ela é muito pertinente para a nossa vida, inclusive nesse período do ano. Nós já falamos aqui do autoexame, nesse programa. Essa data aí nos oferece a oportunidade de fazermos o autoexame. Falamos também aqui de metas, de planos que são recomendáveis, que nós iremos fazer, metas e planos diante de Deus. E também mencionamos aqui acerca da gratidão. Inclusive esse último hino que nós ouvimos trata da bondade de Deus que nós devemos valorizar e sermos gratos. Entretanto, nós iremos tratar agora acerca da traição de Judas. Eu tenho como intenção que você reflita que nesse final de ano, início do ano que vem, está se aproximando também, nós precisamos aí estar conectados com Jesus. Nós não precisamos do mundo, das coisas mundanas para sermos felizes, nós precisamos de Cristo. E com base nisso nós iremos meditar na Sagrada Escritura em Mateus 26, 14 a 16. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, caso você a tenha, nessa referida passagem. Mateus capítulo 26, versículos 14 ao 16. Espero que você tenha localizado aí. Caso você não tenha Bíblia, não se preocupe, porque eu estarei lendo aqui, expondo a palavra de Deus para você. Só peço para você anotar a referência, porque você pode, em algum momento oportuno, ler direitinho, refletir naquilo que você vai ouvir hoje. Mateus capítulo 26, versículos 14 a 16. Nós iremos nos debruçar nesse texto que trata da traição de Judas. Judas traiu Jesus. O texto diz assim: Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: Que me quereis dar, eu vos entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. E desde então buscava oportunidade para o entregar. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Estimado ouvinte, nesse texto que acabamos de ler, o evangelista e apóstolo Mateus, ele relata que Judas traiu Jesus. Ele também apresenta como ele o fez. Segundo o texto, Judas ele foi ao encontro dos príncipes dos sacerdotes, ele negociou com eles e esperou o momento oportuno para entregar o Senhor Jesus. E ao falarmos de Judas Iscariotes, convém dizer como ele ficou conhecido na história. É interessante que Judas ele não ficou conhecido na história por ter sido chamado por Cristo. Quando nós falamos de Judas, o que vem na nossa mente não é essa lembrança. Nossa, ele foi chamado por Jesus, conforme lemos em Lucas 6,12. Ele também não é lembrado pelo significado do seu nome. Sabe qual é o significado do nome Judas? Louvor. Então, quando a gente fala de Judas, dificilmente a gente associa ele ao significado do seu nome, até porque ele não fez justiça ao seu próprio nome. Ele também não ficou conhecido por outras características ruins que ele possuía e que estão registradas na Bíblia Sagrada, como, por exemplo, ladrão. João capítulo 12, versículo 6, diz que Judas Iscariotes ele era um ladrão. Ele, conforme lemos, ele era basicamente o que nós chamaríamos hoje de um tesoureiro. Ele tinha a bolsa onde eram colocadas as ofertas e ele retirava o que ali era lançado. Além de ladrão, a Bíblia o descreve também como sendo ganancioso. Mateus capítulo 26, versículo 15. Além disso, ele é descrito e conhecido na Bíblia como hipócrita. Mateus 26, 21, 22, 25, quando ele ali expressa, quando Jesus Cristo falou que alguém iria traí-lo, e ele ali diz que faz perguntas insinuando que não seria ele, mostrando então a sua hipocrisia. Então Judas Iscariotes ele não ficou conhecido por nenhum desses pontos que eu mencionei, mas ele ficou conhecido na história pela sua traição. Ele é conhecido como traidor, por ter traído o Senhor Jesus Cristo. Na Sagrada Escritura, quando seu nome aparece junto dos demais apóstolos, ele é o último da lista. Interessante isso, não é verdade? E mais, ele sempre é identificado como aquele que traiu a Jesus.
Então, nas listas que aparecem os nomes dos apóstolos, ele aparece no final e com essa explicação, aquele que traiu a Jesus. Então, até hoje, Judas é conhecido por isso, por sua traição. Tanto é fato que no dia 31 de março, por exemplo, o dia chamado Sábado de Aleluia, né, como se diz, acontece a malhação de Judas, ou, em outras palavras, a queima de Judas. É um boneco que é feito, que o representa e que é queimado. O nome Judas foi estigmatizado, ou seja, ele foi qualificado de modo negativo. Dificilmente alguém colocará o nome de seu filho de Judas. E não raramente, quando alguém trai a confiança de outra pessoa, como ele passa a ser chamado? Geralmente, de Judas, o traidor. E o texto em apreço que fizemos leitura juntos nos mostra que a traição de Judas se deu em um processo degradante e decadente. A traição de Judas não se deu de uma hora para outra, mas se deu através de um processo. Eu quero pontuar com você isso. E nós podemos analisar o texto que lemos, Mateus 26, 14 e 16, que esse processo se deu aí em 3 etapas. Em primeiro lugar, a traição de Judas foi procurada. Observe o texto aí que nós lemos no versículo 14. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes. Observe bem, os líderes religiosos da época já haviam ordenado que, se alguém tivesse conhecimento de onde o Senhor Jesus estava, que o denunciasse. Ouça, por exemplo, que está escrito em João capítulo 11, versículo 57. Ora, os principais dos sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, ele, Jesus, o denunciasse para o prenderem. E foi justamente isso que Judas fez. O texto diz que ele procurou os príncipes dos sacerdotes, ou seja, ele procurou os perseguidores de Cristo para entregá-lo. O que é mais dramático nessa passagem, e intensifica ainda mais a malignidade dessa traição, repousa no fato da pessoa que traiu o Senhor Jesus. Preste atenção em como Mateus o descreve. Olha aí o versículo 14. Então, um dos 12. Então isso aqui intensifica, torna ainda mais dramático. Quem foi aquele que traiu Jesus? Um dos 12. Não foi alguém que simplesmente seguia o Salvador, que teve um breve contato com ele. Não. Foi um dos 12. Um dos 12 discípulos que Cristo chamou para ser seu apóstolo, quem o traiu. Alguém que recebeu uma função de confiança. Pois, de acordo com a Bíblia, a Sagrada Escritura diz que ele era um tesoureiro. Ele levava a bolsa das ofertas consigo. Alguém bem próximo, aparentemente confiável. Além disso, para você que não sabe, Judas Iscariotes, ele chegou a expulsar até demônios. Você pode ler Mateus capítulo 10, Jesus chama os 12 e dá poder para eles curar os enfermos, expulsar demônios. Quem estava no meio? Judas. Ele fez milagres, ele viu, ele enxergou os milagres que Jesus realizou, ele estava presente. Ele pregou e também ouviu os ensinos e pregações do Filho de Deus. Ele comeu com Jesus. Todavia, ele levantou seu calcanhar contra ele. Se cumpriu o que está escrito no Salmo 41:9, que diz: até o meu próprio amigo íntimo, em que eu tanto confiava, que comeu do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Esse texto ele foi também citado por Jesus Cristo, justamente em relação a Judas, em João capítulo 13, versículo 18. Cristo diz: não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura, o que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Esse apóstolo, um dos 12, segundo o texto, procurou trair a Jesus Cristo. Note que essa operação foi realizada por iniciativa de Judas. Ele saiu do seu caminho para visitar aqueles que ele sabia que estavam a tomar conselho em conjunto para encontrar uma maneira de se livrar de Jesus. Caro ouvinte, nós precisamos entender, e você também, servo de Deus, que uma coisa muito importante que esse texto mostra, que por mais que o pecado ele tenazmente nos rodeia,
e é potencializado pelo maligno, a traição contra Cristo sempre será procurada. O versículo 14 está destacando isso, que a traição de Judas foi procurada, ele procurou os príncipes dos sacerdotes. Então, toda vez que uma pessoa ela trai a Cristo, renega Cristo, ela procura isso. Então ela toma iniciativa. Podemos frisar na Escritura Sagrada pelo menos mais 2 exemplos, só para citar aqui alguns, de como a traição contra o Senhor é procurada. Nós temos, por exemplo, no Antigo Testamento, um testemunho lastimável que Deus ele faz sobre a nação de Judá. A nação de Judá, povo de Deus, aliançado com Deus, entretanto esse povo traiu o seu Deus. Em Jeremias capítulo 2, versículo 13, o próprio Deus diz por meio do profeta: porque o meu povo fez 2 maldades. A mim me deixaram, note, a mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. O povo, segundo o texto sagrado, abandonou a comunhão com Deus e procurou a idolatria. E a prática da idolatria, para você que não sabe, de acordo com o Antigo Testamento, é classificada como adultério espiritual, como traição a Deus. Então, o povo deixou a Deus. O povo estavam cavando cisternas rotas que não retêm as águas, e estavam procurando a idolatria. Em outras palavras, aquele povo estava traindo o seu Deus. No Novo Testamento, nós temos a triste decisão de um colaborador de Paulo, cujo nome é Demas. Segundo nós lemos na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 10, Paulo explicando o seguinte: porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para a Tessalônica. Note, Demas ele procurou o mundo em traição ao Senhor Jesus, ao seu evangelho, e também desamparando o apóstolo de Jesus Cristo, o apóstolo Paulo. Foi isso que Judas também fez. Ele foi à procura dos líderes religiosos a fim de trair o Filho do Deus Altíssimo. E isso, caro ouvinte, infelizmente, lamentavelmente, continua acontecendo em nossos dias. Pessoas que voluntariamente elas vão à procura do pecado. Pessoas que deliberadamente elas negam a Cristo, se apostatam da fé. Pessoas que procuram a traição. Então esse é o primeiro ponto aqui, que expressa o processo da traição de Judas, a procura dele. Ele procurou, a traição foi procurada. Não foi necessariamente algo que veio até ele, mas ele que procurou a traição. Em segundo lugar, a traição de Judas foi negociada. Isso mesmo. Observe o versículo 15. Diz assim: e disse: que me quereis dar, eu vos entregarei. O texto diz: e eles lhe pesaram 30 moedas de prata. Você percebeu que houve uma negociação? Então a traição foi procurada por Judas e essa traição foi negociada. Observe que Judas ele não apenas traiu, mas ele quis tirar proveito financeiro da traição. Ele queria extrair lucro, algum benefício financeiro. Então, isso aqui é importante porque, como nós analisamos inicialmente, ele era um homem avarento, ganancioso. Então, ele quis lucrar com a traição. Além da traição ser procurada, ela foi negociada. Se atente para a pergunta que ele fez para os príncipes dos sacerdotes. Observe: que me quereis dar, eu vos entregarei. Fica claro que ele queria receber algo em troca pela sua traição. Isso é até mesmo também exemplificado na postura dos irmãos de José, quando colocou ele na cova. Você se lembra? Eles também negociaram e venderam José. E segundo o texto sagrado, em Gênesis capítulo 37, eles venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais, segundo o texto, levaram José ao Egito. E Judas, ele também negocia. E o texto vai mostrar que ele negociou e os príncipes dos sacerdotes pesaram 30 moedas de prata. Houve a negociação. Houve algo em recompensa pela traição. Então essa negociata de Judas foi uma desonra a Cristo.
E segundo o texto, foi motivo de alegria para os principais sacerdotes e capitães que almejavam matar o príncipe da vida. Segundo o evangelista Lucas, ele destaca que essa alegria maldita por parte das autoridades judaicas é expressa nos seguintes termos. O texto diz em Lucas capítulo 22, 4 e 5: E foi e falou com os principais dos sacerdotes e com os capitães de como lhe entregaria, os quais se alegraram e convieram ele dar dinheiro. Então, aquelas autoridades judaicas ficaram alegres quando Judas chegou fazendo a proposta. Perceba como a procura de Judas alegrou o coração profano e perverso dos inimigos. Isso é muito triste. E quanto ao valor, não sei se você percebeu, o valor da negociação, Mateus destaca aí a quantia que Judas recebeu. O texto diz aí no versículo 15: E eles lhe pesaram ou pagaram, fixaram 30 moedas de prata. Para você que não sabe, 30 moedas de prata era basicamente o valor de um escravo, conforme se verifica no Antigo Testamento. E com esse valor se pagava apenas 120 dias de trabalho, ou seja, 4 meses. Então, com essa quantidade, com esse valor que Judas estava negociando a entregar Jesus Cristo, o valor equivalia a 4 meses de trabalho. Isso demonstra o valor que Judas dava para Cristo. Era totalmente baixo, impróprio. Judas, ele desvalorizava a pessoa de Cristo. Você percebeu o valor que Judas atribuiu a Cristo? O valor de um escravo. O valor de 4 meses de trabalho. A traição de Judas, caro ouvinte, portanto, comprova ser muito mais do que apenas o entrega aos inimigos, mas uma desvalorização gritante do Senhor da Glória. Ele não valorizava Jesus. E essa desvalorização fica mais nítida quando entendemos o contraste que Mateus fez entre a maneira com uma mulher que ungiu o Senhor Jesus Cristo valorizava e a maneira que Judas depreciava Jesus. No mesmo capítulo de Mateus, capítulo 26, você pode conferir depois do versículo 6 ao 13, fala de como uma mulher, ela estimou tanto a Jesus, que segundo o texto sagrado, ela ungiu Jesus com um perfume caro. Ela não teve dificuldade de quebrar o vaso de alabastro e lançar nos pés de Jesus Cristo. Ela valorizava. É interessante que o perfume que ela derramou aos pés de Jesus, o valor do perfume equivalia de um ano inteiro de trabalho. Ou seja, ela entregou tudo aquilo ao Senhor Jesus, valorizando Jesus. Então isso nos leva a uma importante pergunta. Qual o valor que nós temos atribuído a Cristo? Você que me ouve agora, você que é cristão, qual é o valor que você tem atribuído a Jesus Cristo? Para ser mais específico, como você tem lidado com a pessoa bendita de Jesus? Você tem atribuído a honra que lhe é devida ou você tem desvalorizado? Você tem dado a glória devida ao seu nome? Ou você tem depreciado o Senhor e colocado seus interesses acima da glória dele? Querido ouvinte, não podemos fazer como Esaú, que segundo a Bíblia ele trocou a sua primogenitura por um prato de lentilhas. Nós não podemos proceder como Demas, que amou o presente século, o mundo. Nós não podemos nos portar como Judas, que traiu a Jesus por dinheiro. Alguns, hoje, trocam Jesus por prazeres passageiros desse mundo, pela insistência no erro, pelos vícios, pelo mundanismo, pelo dinheiro. Então, esse período do ano, por exemplo, tem pessoas que abandonaram Jesus por causa da bebida, das drogas. Outros já estão planejando fazer isso na virada de ano. Então, eu quero chamar sua atenção, ouvinte. Você que é cristão, não abandone a Cristo. Não troque Jesus pelos prazeres passageiros desse mundo. É tudo ilusão. Você estará desonrando a Deus, desonrando a Cristo. E você estará prejudicando a sua própria vida. Isso é tudo ilusório, passageiro. Quando nós lemos Tiago capítulo 4, nós vemos Tiago exortando os seus leitores. No capítulo 4, versículo 4, escuta o que Tiago falou para ele. Escute.
adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Percebeu como Tiago se reporta aos irmãos? Adúlteros e adúlteras. Ou em outras palavras, infiéis. Aqueles irmãos estavam traindo o Senhor, amando o mundo. Então, quando uma pessoa ela está caminhando com o Senhor Jesus Cristo e ela passa a amar o mundo, isso é uma traição. Isso é uma infidelidade a Jesus Cristo. E conforme Tiago deixou claro, quem quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Agora note, com as pessoas que às vezes estão nas comunidades de fé, com a Bíblia na mão, mas são pessoas que amam o mundo. Ou seja, são inimigos de Deus. Estão desonrando ao Criador. E outras que são tão ambiciosas, avarentas, que por causa do dinheiro, como fez Judas aqui, é o preço que elas querem. Elas preferem as coisas desse mundo. Elas preferem o ganho. E segundo 1 Timóteo 6, 9 e 10, Paulo explica o seguinte: mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Olha o versículo 10. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Então, como Judas fez, muitos hoje estão traindo ao Senhor. E quando a gente olha para a vida de Moisés, nós vemos um contraste disso. Moisés, diferentemente dos que trocam a Cristo pelos interesses próprios, a Bíblia diz que ele rejeitou o pecado e preferiu sofrer para honrar a Jesus Cristo. Em Hebreus capítulo 11, versículos 24 ao 26, nós lemos assim: pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Que possamos ter um relacionamento de lealdade com Jesus, assim como teve Moisés e aquela mulher que lhe ofertou aquele caríssimo perfume. Então, a traição de Judas foi procurada. Segundo, a traição de Judas foi negociada. E em terceiro lugar, a traição de Judas foi aguardada. Isso mesmo. Observe o versículo 16 comigo. E desde então, buscava oportunidade para o entregar. Fica claro, querido ouvinte, que a oportunidade para entregar Jesus por parte de Judas foi buscada. Ele buscou, ele estava aguardando. A expressão buscava é mais bem traduzido como começou a buscar. Ele buscava a oportunidade. Ele procurou, segundo o texto sagrado, os algozes de Cristo para atraí-lo. E desde então, ele passou a buscar a oportunidade para entregá-lo. Então, é um processo, você percebeu? Já estava tudo esquematizado. Essa oportunidade que Mateus descreve aqui, ela é descrita por Marcos, que escreveu o texto paralelo, como sendo ocasião oportuna. Judas, ele estava procurando uma ocasião oportuna para entregar Jesus. Ele havia traído, mas agora ele buscava a oportunidade para entregá-lo. E essa ocasião oportuna é também esclarecida por Lucas. Em Lucas capítulo 22, versículo 6, está escrito assim: e ele concordou e buscava a oportunidade para lhe entregar sem alvoroço, sem tumulto. Então ele queria um momento específico, oportuno, para ele poder entregar o príncipe da vida. Em outras palavras, Judas ele planejou entregar Jesus quando ele estivesse longe da multidão. E ele aguardou por esse momento. Ele ficou esperando. Ele ficou aguardando. Como nós sabemos, o momento que ele entregou Jesus foi quando Jesus estava no Getsêmani, que era o monte que ficava ao pé da Monte das Oliveiras, orando. Foi quando Jesus Cristo estava lá no Getsêmani que Judas encontrou a oportunidade. Segundo a Bíblia,
ele conduziu uma comitiva com espadas, varapaus, até Jesus. E com um beijo, querido ouvinte, ele entregou o Filho de Deus nas mãos dos pecadores, que foi julgado injustamente, açoitado, conduzido à via dolorosa, com coroa de espinhos sobre a sua cabeça, aviltado, humilhado pela multidão. Infelizmente, a traição de Judas tem sido imitada por muitos. Muitas pessoas já traíram a Cristo nos seus corações e só estão aguardando a oportunidade para entregá-lo. Pessoas que já tomaram a decisão, só estão esperando a oportunidade para fazê-lo. A desculpa, para muitos, são os problemas pessoais. Tem pessoas que, diante do problema, falam, não, eu vou negar Jesus, eu vou abandonar Jesus, vou trair Jesus. Outros usaram, por exemplo, no período da pandemia, com as pessoas que não planejaram e usaram a suspensão dos cultos decorrente do Covid-19 como pretexto para isso. E só estavam esperando a oportunidade. Passou a pandemia, as pessoas não compareceram mais aos cultos, mudaram a vida para pior, abandonaram o Salvador. Então elas já haviam traído no coração, só estavam procurando a oportunidade para fazê-lo, para entregá-lo. O fato, querido ouvinte, é que muitos traem o Senhor no coração e passam a buscar a ocasião oportuna, subterfúgio, pretexto, para crucificar outra vez o Filho de Deus. A traição de Judas foi procurada, negociada e aguardada. Eu gostaria de concluir esse sermão fazendo aqui apontamentos importantes. Cristo, ele se submeteu a ser traído por um homem pecador. Judas o trai por ambição. Os judeus o entregam a Pilatos por inveja. Pilatos entrega Jesus para ser crucificado por covardia. Mas uma pergunta importante. Mas quem levou Jesus à cruz em última instância? Quem levou Jesus à cruz não foi Judas por ambição. Não foram os judeus pela inveja. Não foi Pilatos por covardia. Mas foi Deus Pai por amor. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele se submeteu à humilhação para que você pudesse hoje ser salvo por ele, ter comunhão com ele, com o Pai e com o Espírito Santo. Irmão em Cristo, não troque Jesus pelo pecado. Saiba que a traição a ele se dá em um processo degradante. Dificilmente a pessoa ela vai fazer isso de um dia para o outro, da noite para o dia. A pessoa começa abrindo concessões, facilitando para o pecado, fazendo coisas que havia deixado por amor a Cristo, começa a racionalizar o pecado, dizendo que não tem nada a ver fazer isso ou aquilo, que tem gente que faz pior do que ele, tanta gente faz tanta coisa pior, então não tem nada a ver eu fazer isso. Aí a pessoa vai abrindo concessões, ela começa a argumentar que Deus entende as suas fraquezas, que a salvação é pela graça mesmo, mas esquece que Cristo morreu para nos livrar do presente século mal, da condenação do pecado. E a mente da pessoa vai sendo cauterizada, vai ficando insensível, se tornando insensível. Então aquilo que o entristecia antes, por desagradar a Deus, passa a ser visto agora com naturalidade e indiferença. Não confessa mais os pecados, não evita mais o pecado, alimenta os pensamentos negativos, até se apostatar como Judas, traindo o bondoso Salvador. Saiba que a história de Judas, ela exemplifica o que Jesus ensinou em Mateus 22,14. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Você, cristão, é desafiado agora a analisar como está a sua relação com Jesus. Em 1 Coríntios 10,12 diz, aquele pois que cuida está em pé, olhe que não caia. Você que é cristão, não baixe a guarda, esteja na torre da vigilância, valorize a Cristo, ame a Cristo, honre a Cristo, viva para Cristo, como a mulher que deu o seu melhor para ele, e não como Judas que o traiu. Honra o Senhor Jesus Cristo, com tudo que você é, com tudo que você tem e com tudo que você faz. Que o Senhor Jesus nos livre de seguirmos os passos tenebrosos de Judas Iscariotes. Amém.